6h44. Deixa eu conversar com o nosso querido Wagner Ávila. Wagner esteve conosco dias atrás para fazer um alerta sobre uma situação envolvendo uma propriedade em Cunha, aqui no estado de São Paulo. E o Wagner tinha uma outra missão, que era saber como estavam as búfalas que foram encontradas no estado de maus tratos aqui em Brotas, pertinho, a 1 hora de Bauru, está a querida cidade de Brotas. Uma estância turística maravilhosa, do Rio Jacareí-Pepira, uma cidade espetacular e encantadora. Entretanto, em 2021, recebemos o alerta de uma propriedade que mantinha ali, né, acusada de maus tratos, búfalas. E o Wagner esteve nessa propriedade e traz mais um alerta para aqueles que, naquele primeiro momento, simplesmente acreditaram nas informações que chegaram e novidades chegam na voz desse querido. Wagnão, seja bem-vindo mais uma vez. Então, na terça-feira, eu fui a Brotas, eu fiz a investigação dos bois de Cunha e comecei a ouvir, ser procurado por algumas pessoas que falaram, olha, aqui em Brotas o caso das búfalas é muito parecido. Então, o que me parece, então eu estou numa fase investigativa, eu fui lá visitar e realmente, Pitoli, o estado dessas búfalas é de calamidade, real crueldade. Fui lá. Wagnão, só te interromper para te perguntar o seguinte, aquele vídeo que você me enviou, eu posso ir cobrindo a nossa conversa aqui com aquele vídeo que você me enviou? Posso? Com certeza, por favor, Edson, por favor. Eu te mandei agora, Edson, um vídeo que mostra o estado das búfalas em Brotas, até para a gente ter uma ideia, para quem está no YouTube, do que está acontecendo agora nessa propriedade. O Edson já está baixando por aqui, para a gente poder cobrir essa tua fala, Wagnão, com as imagens que vão ilustrar exatamente aquilo que você está descrevendo aqui para a nossa audiência. Pode falar, Wagnão. Agora, o que eu vi na terça-feira não é 10% do rebanho em situação de penúria, é 99% em situação de penúria. Não tinha água, repito, não tinha água, não tinha comida e não tinha sal mineral, que é essencial para a sobrevivência desses animais. E Wagner, quem está responsável por esses animais hoje? Olha, sempre é uma ONG, né? No caso aí, a ONG ARA, A-R-A. E agora, é importante, o Pitoli, o responsável chama Alex Parente, ele veio falar comigo e ele me confessou que não tem mais condições financeiras, psicológicas e físicas para cuidar desses animais. Ou seja, ele está se arrastando com essa situação. Eu diria que ele enfiou a mão numa cumbuca e agora não sabe como tirar a mão dessa cumbuca. Wagner, então eu concluo o seguinte. Embora você já tenha trazido esse dado, que é importante, dentro de um rebanho de 1000 cabeças, em média 10% caminham para o fim da vida, a finitude. Né? E dentro desses 10%, algo em torno de 100 cabeças, dentre 1000, alguns animais aparentemente podem demonstrar maus tratos. Mas, na verdade, é a finitude, é o fim da vida destes animais. Diante disso... Pois não. É natural. Natural. Diante disso, um alerta foi disparado e a intervenção de uma ONG se deu nesta propriedade em Brotas. Entretanto, o que nós encontramos agora é uma situação multiplicada, às vezes, pior do que foi relatado em 2021. É isso, Wagnão? Muito pior, Pitoli, muito pior. Então, o que seria natural nós encontrarmos ali 10% dos animais em estado de declínio, nós encontramos lá na terça-feira 90% em péssimo estado. E assim, o que eu constatei, eu levei um cartorário, tá? É bom salientar isso. Eu levei um cartorário para me configurar fé pública. Então, eu fotografei e filmei os animais sem água, sem comida, sem sal mineral, sem pasto, o pasto em péssimas condições, um terreno arenoso, então assim, sem condições de sustentar esses 1000 animais. Eu diria que não tem, esses animais estão ali morrendo e a pessoa responsável não soube me dizer exatamente quantos animais estão morrendo. E ele citou assim, olha, deve estar morrendo 100 animais por ano. Deve. Então eu vi também que há uma falha administrativa, uma falha de manejo, não tem ali um programa de manejo. Qualquer criador que vá se meter a produzir animais, ele tem que ter um plano de manejo. E as ONGs, tanto essa aí como a outra de Cunha, não tem plano de manejo e as pessoas não têm know-how. Detalhe, Pitoli, o mesmo veterinário das búfalas lá em 2021, o da invasão, é o mesmo veterinário dos bois de Cunha. Mas tudo me leva a crer que os personagens são os mesmos, o modus operandi é o mesmo e os resultados, obviamente, são os mesmos. Com a palavra o Ministério Público, então, que deve se posicionar diante da decisão tomada lá atrás e do caos instalado aqui, né? Olha, Vitor, a impressão que me dá, a gente não pode afirmar, né, correndo o risco aí de tomar um processo, mas a impressão que me dá é que as pessoas que se envolveram lá atrás com essa invasão, com essa expropriação, hoje eles têm vergonha de se posicionarem a respeito da atual situação. Então, a mídia que eu procurei se recusou a tratar o assunto. Você
é uma rara exceção. Os deputados que eu procurei que estavam lá fazendo propaganda, elogiando os personagens, não se posicionam, se escondem. E recentemente, ontem, a principal personagem das duas ações, de várias outras ações, inclusive essa ação que eu citei do Canil, lá em 2019, foi chamada pela Secretaria de Meio Ambiente para ajudar na elaboração de uma legislação estadual. Wagner Ávila, Vagnão, eu estou à sua disposição para a gente ir contando os próximos passos dessa tua jornada na apuração desses dois casos em Cunha e em Brotas, que aparentemente têm ligações, né, viscerais, um caso e o outro, e a gente tentando provocar o Ministério Público nesse sentido, e vai me posicionando e vai contando os capítulos dessa história para a gente, Vagnão. Eu deixei o Wagner ir embora só para fazer o meu comentário e não envolvê-lo nisso, que a confusão dá para mim. Para a gente deixar claro o que está acontecendo. Uma ligação anônima chega para o Ministério Público dizendo, tem uma propriedade lá promovendo maus tratos animais. Vamos intervir. Quem é que pode intervir? A ONG tal. A ONG X, vai e expropria, tira de propriedade daquele pecuarista o gado. E diz que agora vai cuidar porque tem maus tratos. E a gente está falando de 1.000 cabeças num lugar, 318 cabeças em outro lugar. E essa ONG entra nas redes sociais dizendo, olha o que encontramos, um gado, maus tratos, búfalas morrendo. Faz um escarcéu nas redes sociais e recebe via doação milhões de reais. Milhões de reais. Da doação do brasileiro de bem, fala, nossa, precisamos de ajudar para comprar ração, para comprar sal. Sabe o que acontece? 90% pior está a situação hoje do que foi encontrada lá em 2021. E o dinheiro? Para onde foi? E o Ministério Público não tem que se posicionar agora e dizer, opa, tem que tirar da mão dessa ONG. Os animais estão morrendo. Qual o problema de reconhecer o erro, Ministério Público? Nós precisamos agir. Se a luta é contra os maus tratos, a gente tem que agir imediatamente. Tem búfala morrendo, tem gado morrendo, e tem proprietário que perdeu o seu rebanho a partir de uma denúncia que muito provavelmente tenha surgido só para essa galera meter uma mão numa grana, hein? Atenção, hein?